E no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como é possível criar essa interface, que é muito mais bonita do que a anterior, onde a gente já começa a ter algumas funções básicas de renderização, deixando a nossa interface mais bonita e personalizável, onde o usuário pode escolher ter ou não sendo exibido a barra superior com as opções de categorias ou para buscar, enfim, onde a gente tem uma barra de navegação com alguns botões que no primeiro momento não tem nenhuma funcionalidade, até porque a gente não criou nada com relação a isso, mas no futuro a gente vai colocar uma renderização de telas para home, settings, atualizações, about, enfim, é isso. Eu espero que vocês gostem. E agora, para que a gente possa criar aquela barra lateral que eu mostrei no início do vídeo, a gente vai precisar acessar um site, ok? Eu quero que você acesse esse site aqui, m3material.io, ok? Ele é um site basicamente para que você possa ter acesso a algumas pré-definições gráficas de alguns elementos que são geralmente utilizados no Android, ok? Então a gente vai ter aqui disponível várias customizações que a gente pode fazer, como por exemplo a parte de style, a gente tem cores, padrões que a gente pode utilizar, shapes, tipografias, ícones, enfim. Mas o que eu quero chegar é nesse carinha aqui, componentes, ok? Componentes, a gente pode utilizar uma série de componentes que são pré-definidos, principalmente para Android. Como o Compose ele compartilha certas coisas com o Compose Desktop, ele pode utilizar algumas bibliotecas, algumas pré-definições gráficas que também são compartilhadas com o Android. É a nossa navigation. Só que não é todas que estão disponíveis, ok? Por exemplo, navigation bar não está disponível. E até onde eu sei, a única que pelo menos que eu testei e funcionou foi a navigation rail. Ela está disponível e ela pode ser utilizada no desktop, ok? Navigation rail é aquela barra lateral que a gente pode utilizar para diversas funções. E ela está disponível para vários tipos de aplicações. Principalmente ali ela tem disponibilidade para o Android ali, para o Flutter. A gente pode pegar a documentação dela para a gente ver como é possível implementá-la no nosso projeto a partir desse link aqui. Então vamos clicar aqui. E após alguns segundos carregou completamente a página. A gente vai basicamente precisar de algumas variáveis, definir algumas variáveis para poder conseguir utilizar essa navigation rail. Dentre elas, selected item, items, selected icons, unselected icons. Essa aqui é opcional, ok? Isso aqui não vai ser necessário. E aí a gente tem o nosso componente, navigation rail, e a gente vai pegar um items, ou seja, a gente vai pegar aqui os nossos itens, os home, o search, settings, enfim, quais as telas que vocês forem criar. Vai fazer um for each indexed, onde a gente vai pegar o index e o item respectivo, e aí a gente vai fazer um navigation rail item, onde a gente vai definir para cada item que ele for percorrer no for each, ele vai desenhar na tela uma navigation rail item, onde vai ter basicamente como parâmetros o icon, label, selected e onClick, onde o ícone ele vai ser aquele ícone definido ali em cima, o label vai ser o valor que vai ser exibido embaixo do ícone e o selected vai ser a definição se ele está selecionado ou não, e o onClick é a ação que vai ser realizada. Tudo bem? E agora de volta ao código. Como essa nossa barra lateral vai ser utilizada em diversas partes do nosso código, eu vou transformá-la em um componente à parte, tudo bem? Então eu vou criá-la aqui dentro do nosso Home Store, inicialmente. Vou criar uma classe para ela, uma new class, o Kotlin class, e eu vou chamá-la de Navigation Rail. Vou utilizar uma fun e não uma class. E pronto, vou ter que defini-la como um composable. E agora vamos copiar aquele código. Vamos ter que fazer algumas importações e pronto. A gente fez algumas importações e já estamos com o nosso componente disponível para utilização. Ok. Agora nós vamos ter que criar as nossas próprias categorias, nossos próprios itens. Ok. Inicialmente vai ser um home, um settings, um updates e um about. Esses vão ser os nossos itens inicialmente. E eu vou ter que definir alguns itens para eles. Tudo bem? Eu não vou utilizar os ícones padrões. Eu vou baixar alguns ícones da internet. Porque nem todos eles estão disponíveis. Então eu vou pegar alguns deles e copiar para dentro da nossa pasta icons. Ok? Em alguns segundos eu volto. Pronto, estou de volta. E agora, ao invés de a gente utilizar um ícone dessa maneira, a gente vai fazer um pointer resource path. Vai pegar a referência do nosso arquivo. Icons /home
Mesma coisa aqui embaixo, vamos apagar esses aqui. E agora a gente vai pegar a referência para os nossos settings. Agora, update. E agora, about. E pronto. Agora a gente tem os nossos ícones criados. E vamos ver se vai funcionar. Nós vamos colocar ela sendo chamada aqui dentro. Vamos chamar a nossa navigation rail. E aqui eu vou utilizar uma row ao invés de uma column. E vamos ver se está funcionando. E funcionou. Só que, obviamente, não está sendo exibido da maneira correta. Porque a gente precisa fazer alguns ajustes visuais no tamanho dos nossos ícones. Correto? Então vamos ajustar eles. Primeiramente a gente vai ter que definir um tamanho para os ícones. Então vamos ver aqui em modifier, modifier.size e vamos ver, peraí. E vamos definir como eu acho que uns 20 dp deve estar bom. E vamos testar de novo. Tá melhor. Vamos ver se está funcionando. Quando eu seleciono, ele permanece sendo exibido ali, uma cor diferente, então tá tudo certo. E como dá pra ver, a gente já tá começando a ter um pequeno vislumbre de uma identidade visual, mas a gente precisa alterar a cor dessa barra lateral para ficar de acordo com a nossa identidade visual. Tudo bem? Então vamos fazer algumas pequenas alterações. Então bom, vamos começar agora a dar uma leve alterada nele para poder colocar a identidade visual que a gente tinha planejado. Então vamos ver aqui dentro da nossa navigation rail, vamos colocar dentro dela um background color. Eu vou colocar justamente a nossa primary color. Então vamos ver como é que tá ficando. E agora já está um pouco melhor. Já está com a nossa identidade visual, nossa cor primária. Só que percebam que tá tudo com a cor default, que é o preto, que não é o ideal nesse caso. A gente precisa de uma cor mais clara. Então a gente precisa definir a cor dos nossos conteúdos como branco, ok? Então a gente vai ter que vir aqui embaixo e fazer alguns ajustes. Então primeiramente a gente vai ter aqui a Unselected Content Color. Então quando não estiver selecionado, vamos alterar a cor. Então vamos colocar aqui talvez um gray. Então, color gray. Então, vamos testar de novo. Tá melhor. Mas eu acho que vai ficar um pouco melhor se eu colocar como white. Agora vamos alterar também a selected content color, que eu também vou colocar como white a princípio. E vamos rodar. Então tá melhor, tá bem melhor. Só que assim, quando a gente seleciona algum deles, nada está sendo alterado. Então a gente tem basicamente duas opções. Ou a gente altera a cor do item selecionado, o que nesse caso não sei se ficaria tão legal. Ou a gente tem uma segunda opção, que eu optei nesse projeto e que eu acho que ficou interessante, ok? Que é você isolar quem está selecionado e somente exibir o label de quem está selecionado. Eu vou mostrar isso, como é que isso funciona para vocês entenderem melhor. Então a gente vai vir aqui, always show label. E aqui eu vou pegar a minha propriedade selected e vou comparar ele com o index. Então se ele for igual ao nosso index, ou seja, o item selecionado, a gente vai deixar ele habilitado. Ele vai ser exibido. O label vai ser exibido. Caso contrário, ele não vai ser exibido. Ok? Então vamos dar um run. E agora, perfeitamente, ele está exibindo a nossa label apenas quando o ícone está selecionado. Então, se eu selecionar outro ícone, ele vai alterar e exibir o label somente onde tem alguém selecionado. Ok? E assim já começa a ficar um pouquinho melhor e tomar uma forma. Ok, agora eu quero fazer um pequeno ajuste para deixar mais bonito a nossa visualização dessa navigation rail. Ok, então agora eu vou fazer uma pequena alteração. Eu vou vir aqui e colocar um modifier, modifier.padding. Eu vou colocar, acho que um padding top de 10 dp, um padding bottom de 10 dp e um padding start de 5 dp. E vamos ver como é que fica. E agora ele ficou descolado do topo e da parte de baixo. Eu acho que é um pouquinho melhor. E agora eu vou fazer um arredondamento nas pontas para ficar mais bonito. Então eu vou ter que colocar aqui um clip, um rounded corner shape de uns 10 dp. E tá melhor, tá bem melhor. Eu acho pelo menos que ficou mais bonito. Caso você não goste disso, você pode simplesmente ignorar aquela parte e manter ele ligado ao topo e a parte de baixo da tela tranquilamente. Mas eu acho que é um pouquinho melhor dessa maneira. E eu interrompi o vídeo rapidinho só para falar de um curso que eu estou criando na Udemy sobre justamente isso que você está vendo aqui. O curso é sobre justamente Jetpack Compose, só que vinculado muito mais ao Android, que é onde ele é mais utilizado. E se você quiser entender
melhor como esse mundo funciona e como você pode criar aplicações muito mais rápido utilizando o Jetpack Compose, dê uma conferida aqui embaixo. Eu coloquei no link na descrição o curso que eu estou criando. E é isso. Caso você tenha se interessado, dê uma conferida no link aqui embaixo na descrição. E, claro, dê o like, comente e se inscreva. Isso me ajuda pra caramba. E agora eu quero adicionar mais alguns botões dentro da nossa Navigation Rail para que a gente possa controlar tanto nosso campo de busca quanto nossas opções superiores para poder integrar isso à nossa barra de navegação, ok? Isso é bem simples de fazer. Vou ter que criar aqui mais alguns ícones e agora eu quero adicionar mais alguns botões para poder controlar a nossa barra de busca e a nossa barra de opções superiores. E para isso eu vou ter que adicionar alguns botões a mais. E para isso eu vou criar aqui icon button, onClick e icon. E como vão ser dois botões, eu vou copiar isso. Então aqui dentro eu vou colocar por enquanto o nosso icons.default.menu e content description como null. Vamos colocar aqui um icons.default.search e content description como null. E a gente vai ter que englobar isso tudo dentro de uma column. E a gente vai ter que colocar uma column para esses dois caras aqui. E mais um column para este for. E logo logo vocês vão entender o porquê. Vamos jogar ele para cá. E basicamente, para que a gente consiga fazer com que cada um fique numa ponta, a gente vai precisar ter essa hierarquia para que a gente possa fazer isso aqui. Modifier.view max. E a gente vai ter que colocar aqui o mapeamento da nossa vertical arrangement.space between. E a gente vai colocar também um horizontal alignment.center. E vamos ver como é que fica. E pronto, agora está corretamente exibindo um em cada ponta, um conjunto de ícones em cada ponto. Então a gente tem o conjunto de ícones de navegação de telas e a gente tem o conjunto de ícones de manipulação dos menus. E a gente tem o conjunto de ícones que vão manipular nossa busca e nosso menu de opções superiores. Só que a gente vai ter que alterar a cor daqui também, para que seja condizente com as de baixo. Então a gente vai ter que colocá-las como branco. Então vamos alterar aqui cor tint para white. E aqui também tint white. E agora tá melhor. E para manter o mesmo padrão, eu vou definir o mesmo tamanho. Então vou colocar aqui o nosso modifier.size 20dp e vou copiar para baixo. Então vamos manter todos eles com o mesmo tamanho de 20dp cada. E agora está tudo funcionando, está tudo correto visualmente, mas ainda não estão fazendo nada demais esses botões. Então, basicamente eu vou adicionar algumas ações para eles, tudo bem? E agora a gente vai ter que fazer uma ação um pouquinho diferente, ok? A gente vai ter que conectar este carinha aqui com a nossa classe principal. E a nossa classe principal, ela vai ter basicamente uma show lateral menu atualmente, que é quem vai mostrar ou não aqueles botões superiores. Só que eu vou expandir isso também para a barra de pesquisa, ok? Então eu vou ter que criar mais uma variável. Então var show search bar. Vai ser a mesma coisa. Então, by remember mutable state of, começando com false. Ok? É basicamente a mesma coisa. E não vai ser mais um lateral menu, vai ser um top menu, talvez. Ou um top categories, talvez. Top categories. Acho que assim fica melhor. Ok. Aqui eu vou precisar deste carinha aqui, passar ele para que eu possa exibir ou não tanto o menu quanto a barra de pesquisa. Então eu vou ter que fazer as alterações neles dentro desse meu Navigation Rail. Como é que eu posso fazer isso? Bom, basicamente eu vou ter aqui essas duas propriedades, o show top categories, vou mover para cá e vai ser um boolean. Vou ter também aquela outra propriedade, o show search bar, que também vai ser um boolean, exatamente como é que está lá. E a gente vai ter que ter mais duas propriedades. Uma propriedade para on change show top categories. Então, quando for alterada a nossa
show top categories, eu vou ter a propriedade que vai ter um boolean, e na seguinte notação, ela vai ter um boolean e ela vai ter um valor vai ser passado unit. Então, quando tem essa maneira aqui de implementação, ele basicamente vai implementar uma lambda interna, uma função lambda interna. E essa função lambda interna, ela vai fazer alterações, basicamente. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa para nossa outra, a nossa show search bar. Ok, perfeito. Agora, aqui dentro, a gente vai ter a alteração da exibição dos nossos botões ou da nossa barra de pesquisa. Então aqui eu vou pegar o onChange top categories, e ele vai receber a nossa categories, show categories, só que negado. Então, quando ele entrar aqui, ele vai negar o valor e vai passar esse valor negado de volta. E aí ele vai trazer esse valor negado para a tela e a tela vai renderizar isso. Ok? Então o princípio é basicamente esse. Mesma coisa aqui, então onChange search bar e vai negar o nosso show search bar. Então quando ele entrar aqui e for clicado, ele vai inverter o valor da nossa flag e quando ele inverter esse valor, ele vai recarregar o valor, fazer a recomposição da tela e vai alterar o estado dela. Então, se antes de eu clicar o botão estava sendo exibido a nossa barra de pesquisa, quando eu clicar lá, não vai mais ser exibido. Então vamos testar. A gente precisa jogar os valores para cá. Então, show search bar, show top categories, show top categories, on change show search bar. Eu vou fazer aqui com que ele tenha um new value. E esse new value vai ser atribuído dentro do nosso show search new value. E aí agora, dentro, quando eu fizer essa chamada aqui, ele vai chamar aquela função, vai alterar o valor, esse valor vai ser armazenado aqui dentro, esse valor armazenado aqui dentro ele vai ser atribuído ao nosso show search bar. E a mesma coisa vai ser feita no outro. Então, on change top categories, new value, de show top categories, vai receber um new value. Pronto, agora vamos testar. E agora vamos ver se está funcionando. Bom, não está perfeito nesse momento, mas está sim funcionando. E aqui agora, para que as coisas funcionem corretamente, eu não vou mais ter um else, e sim um if. Então, if show search bar. Então agora eu tenho uma tag para utilizar na minha barra de pesquisa. Então eu tenho que utilizar um if à parte. Então vamos testar. Então agora vamos verificar se está funcionando. Tá. E tá funcionando. Perfeito. E agora a gente não precisa mais desse botão, então eu vou retirar ele e vamos rodar. E pronto, agora tá bem mais limpo a tela. E quando a gente clica, ele é exibido corretamente. Só que assim, tem um pequeno problema, tá? Que eu já sei que vai acontecer, ok? Quando a gente clica aqui, ele vai exibir os dois juntos. Por quê? Porque quando eu tô fazendo ali a troca dos valores, eu tô trocando o valor um por um. O que não impede que os dois estejam habilitados. Ok? O que eu não acho que fique tão interessante. Caso você ache legal, ok, mantenha. Mas eu vou fazer uma alteração para que só um por vez seja exibido. Tudo bem? Então eu vou ter que fazer uma pequena modificação aqui no meu ícone. Ok? Então ao invés de, quando eu for clicar, ele simplesmente atribuir, ele mudar o valor, ele vai também mudar o valor do outro, da outra flag. Ok? Então on change. Nesse caso, se eu estou alterando da show top categories, eu vou ter que alterar também da show search bar. E eu vou colocar ele como false. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, quando eu alterar o valor da show search bar, eu também vou alterar da top categories. Então agora, quando eu alterar o valor de um, eu altero do outro também. Para que dessa forma eu só mantenha um sendo renderizado em tela. Ok? Vamos testar. Então vamos testar. Tá funcionando corretamente. E quando eu exibo um, ele oculta o outro. E vice-versa. Perfeito. E é isso por hoje. Se você puder, deixa o like, comenta, se inscreve, me ajuda bastante. E te vejo no próximo vídeo.